Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 8, versículo 18. Disse Jesus: tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Marcos, capítulo 8, versículo 18. Como nós podemos ter olhos e não vermos as obras de Deus? Como nós podemos ter ouvidos e não ouvirmos a palavra de Deus? Como podemos não lembrar do sacrifício de Cristo Jesus em morrer na cruz por nossos pecados? Porque ainda somos cegos, surdos e mudos espiritualmente, pois não fomos até a presença do Senhor Jesus para sermos tocados pelo poder da sua pessoa. Marcos capítulo 8, versículo 22. E Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Porque ainda não saímos da nossa aldeia, do conforto do nosso mundo de pecado para a presença do Filho de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Porque ainda não fomos restaurados como novas criaturas, ou seja, tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso ainda não vemos e não ouvimos e não discernimos claramente as obras de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 25. Depois disso, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Mas por que saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, Jesus Cristo, pedindo-lhe para o tentarem um sinal dos céus? Como está escrito em Marcos capítulo 8, versículo 11. Porque eles são cegos, surdos espiritualmente, ou seja, eles não têm o discernimento espiritual. Exatamente por isso se aproximaram do Senhor Jesus, não para segui-lo. Exatamente por isso eles não querem negar a si mesmos, não querem deixar de fazer a sua própria vontade em primeiro lugar, não querem crucificar os seus pecados em seus corpos, mas querem cometer a blasfêmia de tentarem o Filho de Deus, de o desafiarem a demonstrar o seu poder. Marcos capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão, Jesus Cristo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós sabemos se temos os olhos para ver, ouvidos para ouvir a palavra de Deus e discernimento para compreendê-la? Nós sabemos isso pelo fato de termos atendido ao chamado do Senhor Jesus, de termos negado fazer a nossa vontade, buscando fazer a sua vontade em primeiro lugar. Nós sabemos isso porque crucificamos nossos pecados, carregando a nossa cruz em nosso corpo, buscando a santificação para agradá-lo. Nós sabemos isso porque não seguimos a homens e seus ensinamentos, seguimos o exemplo, as palavras, os ensinamentos de Cristo Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 34, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos isso porque recebemos a salvação e a vida eterna, morrendo para os desejos do mundo material. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, Jesus Cristo, e do Evangelho, esse a salvará. Nós sabemos isso porque sabemos o preço que se paga para ganhar todo o mundo material.
ser condenado à segunda morte, gente, a eterna, no lago de fogo e de enxofre. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo material e perder a sua alma, ser condenada à morte eterna? Nós sabemos isso porque o nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Cordeiro Imaculado, pagou o resgate para salvar as nossas almas. Marcos capítulo 8, versículo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma, gente? Nós sabemos isso porque não cometemos o adultério de amar mais realizar a nossa vontade do que amar a Deus, fazendo a sua vontade. Não temos vergonha de servir ao Senhor Jesus em vez dos homens. Não temos a vergonha de pregar as suas palavras. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, Jesus Cristo, das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus Cristo, se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Jesus te ama. Quando temos os olhos e ouvidos e discernimento espiritual dado por Ele, nós compreendemos a importância do seu ato de amor em morrer na cruz por nós. E negamos fazer a nossa própria vontade. Crucificamos os nossos pecados e os seguimos, porque essa é a maneira de retribuir a esse amor. Marcos capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e nem vos lembrais? Amém? Dani e Miguel.